Bom dia, Deodato. Bom dia, Denise. Eu gostaria de saber por que o teatro de bonecos? O teatro de boneco já faz parte da minha vida desde quando eu me conheço por gente, né? A gente começou na escola, né? E na escola eu assistia uma peça chamada O Barquinho de Papel, né? E eu me encantei com aquela história do barquinho que passeava pelo rio, encontrava o sapo e tinha um sapo na história. E aí, desde quando eu tinha, se eu não me engano, seis anos, eu gostei daquilo, eu queria aquilo ali pra mim. Me encantou e me marcou. E eu fui crescendo, claro que com outras atividades e tal. Mas quando eu entrei no sexto ano, quinto ano, quinta série, que na verdade era naquela época do ensino fundamental, eu fui participar de um grupo, né, de alunos que trabalhavam no contraturno, né, tinha aula no contraturno. E tinha uma proposta de projeto na escola com teatro de bonecos, com o professor Leão, lá de Salvador. Né? Esse professor Leão fazia muitos trabalhos em escolas e parou lá naquela escola do Polivalente do Cabula, lá em Salvador, lá no bairro do Resgate. E aí eu fui fazer esse projeto e, por incrível que pareça, eu fui o ator principal, do boneco principal da peça, que era a história do Chiquinho, que se tratava de proteção ao meio ambiente, aos animais, e falava sobre isso desde 85, se eu não me engano. 85? 82, 85 foi a época. E aí eu fiz a peça. E a peça durou muito tempo. Foi um ano de apresentação nas outras escolas, a gente fazendo parte daquele projeto, e eu gostei muito. Deu para crescer com o mamulengo. E a técnica que era usada naquela época não é a técnica que eu uso hoje, né? Eu usava jornal com uma garrafa e a gente amarrava o jornal, colocava o jornal cortadinho dentro, fazia a bola para fazer a base, para fazer o papel machê, que era feito com papel higiênico na água, e a gente misturava uma goma que era feita da farinha de trigo, né? E a gente utilizava aquilo, fazia aquela massa e modelava o boneco. Então o meu foi o menorzinho de todos, eu achei que nem ia aparecer na peça, e foi o personagem que a gente elaborou, né? E se tornou o personagem central. Você é artista plástico? Sou artista plástico formado. E fez curso de teatro, né? Fiz curso de teatro e dança também. E dança também. Essas três coisas têm tudo a ver com o teatro de bonecos. Tem. Você tem que ter assim na verdade é um insight, assim, quando você vai montar uma peça de teatro, isso que eu aprendi na escola, né, nesse projeto há muito tempo atrás, ele falava que tinha que ter uma trilha sonora, falava que tinha que ter todo um enredo da peça, uma história escrita, e a gente sentou um grupo para montar a história escrita. Tinha que ter a roupinha do boneco, que era, né, que veste, como é o nome? Fugiu. O figurino do boneco, né, e os adereços. Então tudo isso era preparado, né, tinha toda uma preocupação, né, e o cenário atrás também existia. É como um teatro normal, só que o teatro de bonecos ele permite tudo, né? Tudo da fantasia. E o que é fantasia, o que é para criança, é o que me chama a atenção, porque a gente pode fazer tudo, né? De repente o boneco pode se transformar numa xícara, né? E é bem fácil, né, fazer essa troca, né? E para mim, assim, o que mais me encanta é quando você apresenta o trabalho para as crianças e as crianças brilham os olhos, né? Abre um sorriso e participam, né? É isso que me atrai mais no teatro. E você é professor também? Sou professor. Você atende crianças? No momento estou diretor. Diretor. Graças a Deus que vai chegar dezembro eu vou poder voltar a fazer o que eu fazia em sala de aula, né? Eu também desenvolvo os trabalhos na sala de aula, né? Trabalho com todas as linguagens da música, da dança, do teatro, das artes visuais. Então, minha formação acadêmica foi na Escola de Belas Artes, né, que eu fiz o curso de licenciatura em desenho e plástica. E o curso me possibilitou várias coisas, assim, porque eu tinha aula com o pessoal
das artes visuais, né, das artes plásticas, que era bacharelado. E todo mundo achava na faculdade que eu fazia bacharelado, não fazia licenciatura. Porque os trabalhos que eu fazia, eu me esmerava muito, né, para conseguir nota, né. Tanto que deu uma confusão na faculdade, que um professor me deu uma nota inferior a 10, que era SM, S+, alguma coisa assim. Superior, tinha superior que era conceito, né, e superior mais, né. E aí tinha um grupo de alunos que eles eram assim, tinha facilidade, tinha carro, tinha tudo na época, né, e eu não tinha nada, né? Eu ia de ônibus, levava minha pasta A2 no ônibus, chegava toda dobrada na faculdade. E aí minha colega, né, que eu tenho várias amigas assim que eu tenho paixão, ela brigou com o professor que todos os trabalhos que eu tinha feito de desenho, né, de desenho, que era matéria, desenho 1, eu tinha feito assim, brilhantemente, ao ver dela, né? Eu acredito. E ela brigou com o professor, porque ele tinha que me dar SS por causa dos desenhos que eu tinha feito. E não pelo trabalho mesmo, né? Porque eu me dedicava bastante na faculdade. E foi essa minha trajetória. Aí eu cheguei aqui no Paraná, porque eu vim pra cá e no final de 97, meu pai faleceu em 96, né? E aí se ele estivesse vivo, eu não estaria aqui, né? Mas eu vim pra cá com um companheiro, né, que eu conheci em Salvador, que morava aqui em São José dos Pinhais. Na verdade foi um trajeto assim muito complexo, né? Porque eu vim pra cá de carro, vendi o carro, montei um salão de beleza, eu era maquiador do salão e perdi tudo. É a história triste, a parte triste da história, né? Depois você edita, né? Então, e aí eu perdi tudo, perdi o carro, fui trabalhar de cobrador de ônibus, né? Fui distribuir panfleto na 15 para JC Folheados, que até hoje existe, né? A gerente se chama Levina, é o nome dela, eu lembro muito dela. Vilena, não é Levina, Vilena. E ela é muito, nossa, minha amiga até hoje. E ela torce assim por mim, faz tempo até que eu não vou visitá-la, né? Mas ela sempre torceu. E eu consegui, né? Cheguei a ficar, passei frio, passei fome lá em São José. Foi triste a cena, mas eu consegui me inscrever no Paraná Educação na época, quando eu tinha saído do CLT do Paraná, da CED, entrou o PSS, depois que saiu o Paraná Educação. Aí eu exonerei o Paraná Educação, aí recebi uma verba e tal. E desde 99, né, que eu ia embora, se eu não me engano, no início de 99 eu ia embora. Eu tinha marcado dia 15 de março. Dia 15 de março eu ia embora. Abriu inscrição no início de março para professor. Eu fui parar na Fazenda Rio Grande, em 99. Morrendo de medo, porque falavam que morria morria gente toda noite lá de bala. Era barra pesada. E eu fui lá e eu cheguei no tubo e não queria descer para encontrar a escola. Onde é que tem uma escola aqui? Não sei não, moço. Não sei não, moço. Onde é que tem uma escola aqui? Lá pra cima tem uma escola. Eu falei, meu Deus, vou nessa escola, porque lá me informam, né? Desci morrendo de medo e fui lá, mas eu fui voando, né? Fui correndo até, porque eu tinha medo assim de ser assaltado, né? Eu já não tinha dinheiro, imagina sendo assaltado, aí tava complicado. E aí, cheguei na escola e me apresentei como professor. Eu não tinha nem documento aqui do Paraná, tinha documento só da Bahia. Aí o diretor Hélio Pereira falou assim, você já chegou, então você já vai entrar na sala. Já me empurrou para a sala de aula. Falei, não, eu tenho que me preparar primeiro, né? Mas ele já queria me empurrar para a sala. Falei, não é hoje, eu só vim me apresentar. Aí os documentos e tal, não tenho. Você tem que tirar os documentos. Amanhã você tira de manhã e vem à noite trabalhar. Aí eu fui, entrei na sala de aula.
Menina, eu gaguejava mais do que, nossa, do que gago de verdade, porque eu não conseguia falar nada. Eu nunca tinha dado aula assim para ensino médio. Eu só tinha feito estágio no ensino fundamental. E para mim era a primeira experiência em sala de aula. E eu entrava e eu cheguei até a rezar na sala de aula, para você ter uma ideia do medo que eu passei dentro da sala de aula. Meus alunos todos assim, eram todos assim, de família boa, né? Participavam de gangue, eles trabalhavam assim com, né, tráfico de droga, né? E eu entrava na sala assim, sabe, sorridente. Então vamos, queridos alunos, vamos rezar o Pai Nosso para começar a nossa aula. E eu rezava o Pai Nosso, rezava e eles davam risada na minha cara. Pensando que você era um padre, né? Não, era bem isso que eu queria representar, né? Então o teatro está comigo todo o tempo, inclusive no início da minha carreira como professor, que eu não queria ser. Eu não queria ser professor, te juro. Olha só, né? Te juro. Mas meu pai falou, se você for fazer alguma coisa, faça bem feito. Com amor, né? Com amor. E na faculdade, um professor de teatro, que eu fazia várias disciplinas, inclusive introdução ao teatro. Juarez, não é Juarez o nome do professor, esqueci o nome dele agora. Mas uma pessoa muito importante, assim, ele nos mostrou várias saídas, né, de pegar um limão e fazer uma limonada. E ele falou assim, para você fazer o que você ama, o que você gosta, às vezes você tem que fazer o que você não gosta. Sim. Porque lá adiante você vai realizar os seus sonhos. O importante é você não perder a sua meta, a sua direção. Então, isso aí me acompanha, né? Não importa se você está mal hoje, mas amanhã vai passar. E outra amiga minha chamada Bernadette, professora da escola que eu trabalho, que eu sou diretor agora, ela falou assim, que na vida da gente, que o mundo, na verdade, é feito de impermanências. Nada é permanente, tudo é passageiro. Né? Então, eu sempre trago isso comigo, né? Tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente está bem. Né? E assim caminha a humanidade, né? Mas não vou falar para você que foi fácil, que não é fácil, né? Sorrindo, fazendo piada, a gente consegue deixar as coisas mais leves, né? E a gente consegue sobreviver. É o lado criativo do artista, né? Que torna as coisas mais bonitas, né? É o olhar do artista, a atuação, a sensibilidade. Eu acho que os amigos que nos rodeiam também tem muita importância. Sim. Porque eu não vou falar da família, porque minha família está bem longe, né? Então, minha família não esteve presente comigo nas horas mais difíceis que eu passei. Foram as pessoas que eu conheci aqui, que me deixaram bem, sabe? Não financeiramente, porque a gente não pode contar, né? Sim. Ainda mais nessa época que a gente está passando, a gente não pode contar financeiramente com ninguém. Eu não contava. Na verdade, tive várias ajudas assim, de pessoas desconhecidas, que eu acho que aparecem pessoas na vida da gente que nos deixam bem, né? Nem que seja uma palavra, que às vezes a gente precisa mais é da atenção. Sim, às vezes é mais o carinho, né? E foi isso que aconteceu comigo. Aí eu cheguei aqui, tentei trabalhar como produtor teatral, porque eu fiz estágio lá na Bahia. Eu trabalhei na Casa do Comércio, no Sesc Senac. E lá eu desenvolvi várias técnicas com o teatro mesmo, porque eu trabalhava com o Ramon Reverendo, que era diretor, ainda é diretor, lá do teatro da Casa do Comércio. E lá eu passei 2 anos fazendo estágio pela faculdade, desenvolvendo técnicas, fazendo produção teatral, né? Trabalhei fazendo bonecos também para ele, para as montagens que existia. Então lá eu tive uma escola. E o Ramon até hoje ele fala assim, o Sesc Senac, o Teatro da Casa do Comércio, existe 2 momentos, antes do Deodato e depois do Deodato. Eu acredito. Porque ele falou para mim, com essa qualidade de trabalho, só vai entrar aqui quem for estiver fazendo faculdade, né, para participar. E foi bem bacana, porque a gente conseguiu fazer várias montagens legais assim com as crianças que estavam trabalhando. O espetáculo mais legal, que eu gostei muito, foi a Cinderela, né? A Gata Borralheira. Eu ria muito, porque era uma comédia fantástica. E teve uma época assim que faltou o príncipe, né? E eu fui atuar como príncipe. Eu não tinha estudado nada, eu só fazia cenário, fazia figurino e maquiagem. E na hora do beijo, mas foi muito engraçado. Né? Eu não queria beijar a menina, e a menina louca pra me beijar. E aí eu fiquei assim na hora do beijo.
Aí, em vez de eu pegar a menina e deitar pra beijar, foi ao contrário. Ela me agarrou, me deitou e beijou. E o meu chapéu foi na frente, né? Porque ela me beijou no rosto. De repente até ficou melhor. Ficou muito engraçado, ficou né? bem... Então, essas comédias, assim, eu acho que só acontece comigo, né? Porque são passagens, assim, que a gente grava e com carinho, né? E foi muito bacana, assim, foi muito legal a experiência. Você teve um trabalho agora que você me contou ano passado, né? Que trabalho foi esse? O trabalho que eu montei, na verdade, esse trabalho já me acompanha há um certo tempo, que é o do Severino Faz Chover, da Ana Maria Machado. Aí eu fiz uma adaptação do livro, coloquei algumas cenas a mais, algumas falas, e eu misturei muito com a minha vida, assim, sabe, com a terra da minha mãe, né, do interior da Bahia, porque não chovia lá. Lá tinha um lagidão, que ela chamava de lagidão, que ela ia pegar água e botava numa lata d'água e botava na cabeça. E aí ela cantava aquela musiquinha: lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. E aí ela contava isso com carinho, né, com a saudade. E eu lembro da história dela do calango. Nossa, essa história eu não esqueço nunca. Ela e minha tia, elas pegavam os calangos. Não sei como é que elas pegavam, né? Elas falavam que amarravam um nylon na ponta de uma varinha de bambu e esperavam o calango sair da toca. Quando o calango botava a cabeça para fora, elas puxavam e pegavam o calango. E faziam umas carroças feitas de barro, né, com rodas e palito, e amarrava nos calangos. E apostava corrida com os calangos. Nossa! Quando soltava os calangos, era aquela gritaria. Os calangos saíam correndo, desmanchando as carroças, quebrando. E era uma loucura, era brincadeira deles no interior da Bahia, região, naquela seca. E ela me conta outro fato também, que morria muito gado na seca, né? Elas catavam aqueles ossinhos da coluna e faziam para brincar de gado. E cada vértebra do boi ou da vaca era um boizinho, uma vaquinha que eles tinham. Então, minha mãe era uma pessoa muito sofrida, né? Que ela faleceu em 2011 de câncer e ela era muito carinhosa, muito carinhosa. Então, Severino tem muito dela, sabe? Eu construí aquela peça pensando nela. E eu acho que por isso que fez muito sucesso e o pessoal assiste e dá muita risada. Então foi um sofrimento que a gente vai lembrando com carinho e traz o lado bom, que é o lado alegre, né, das pessoas. E isso, assim, nos conforta, né? E a valorização das tuas raízes. Das raízes, da família. Eu acho que muito da tua criatividade também foi, talvez, tenha vindo da tua mãe, da parte da tua mãe, né? Também. Dessa sensibilidade, tudo, né? Também. Essa parte sensível toda, assim, eu devo a ela mesmo. Porque ela foi uma mãe muito carinhosa, muito presente, né? Eu passei por uma dificuldade terrível, assim, já passou muita necessidade, né? Porque lá meu pai, ele era alcoólatra, né? Tinha esse problema. E ele ficou um tempo ausente. E quem ajudava a gente em casa era minha mãe, porque minha mãe, ela se virava, né? Ela fazia sorvete nos copinhos de café, que a gente chamava de abafabanca, lá em Salvador. E aí ela vendia, tinha de coco, tinha de manga, tudo fruta da época, ela pegava, né, que era mais barata, ela pegava e comprava e fazia sorvete. E vendia. De vez em quando a gente pegava um emprestado, escondido. À vontade. Pra gente poder se alimentar, porque a gente passava muita fome, né? E lá tinha uma coisa assim, bem gostosa, assim, que eu achava que é a parte mais gostosa. Era na hora do almoço. Na hora do almoço sentava minha mãe com a tigela de prato, uma tigela com feijão, arroz e farinha e carne seca, que a gente chamava carne de jegue, né? Aqui a gente chama de charque, né? E lá era carne de jegue. E aí ela fazia desfiadinha e tal, e fazia o capitão. O capitão ela amassava, botava farinha, como se fosse virado de feijão daqui. Botava farinha no arroz e feijão, amassava, fazia um furinho, colocava a carne dentro e fechava, para virar um quibe. E ela dava na boca de cada um, sentadinho, tipo índio, porque minha avó ia ter descendência de índio. E aí minha irmã nunca queria comer. Aí eu pedi o dela pra mim, né? Porque eu era esfomeada, né? Eu parecia um ET, né? Barrigudo, cabeludo, zoiudo, dentuço. E aí eu era o mais feio da casa, me achava o patinho feio. E aí ela dava pra mim, porque Silvana não queria comer, né?
E aí, não, eu quero. E eu sempre fui muito esfomeado. Porque a gente passava muita necessidade. Mas eu lembro isso com carinho, porque ela estava próxima da gente. Sim. E era engraçado, porque eu conto hoje, ninguém acredita. Né? Essas coisas assim são muito particulares, né? E é gostoso lembrar, porque minha mãe faz muita falta. O jeito carinhoso dela. Eu acredito, porque você é uma pessoa, eu te conheci lá no CEP, né? Você é um amigo, sempre foi um amigo muito carinhoso. Olha, não tinha quem não gostasse de você lá. Ah, é tão bom. Prestativo. Isso. É muito bom. Não, nunca foi interesseiro, nunca. Não, essas coisas assim a gente sempre. Eu acho assim, o que a gente pode se doar para o outro, eu acho que a gente vai ter de volta. Né? A gente não pode ser egoísta ao ponto de achar, não vou me doar, não vou tentar ajudar, porque se eu tiver essa ajuda quando eu vim para cá, se eu tiver toda essa ajuda no meu crescimento pessoal, por que eu não vou ajudar o outro? Eu acho que essa coisa de ser voluntário é uma coisa inventada, porque já existia. Sim, né? sempre existiu. Sempre. Você sempre vai ser um voluntário da vida. Né? Você sempre vai poder ajudar alguém que precise. Né? O voluntariado surgiu para ter menos despesas nas empresas. Sim. Né? Para ganhar com isso. Então, isso é tirar vantagem do outro. Sabe? Eu acho que o voluntariado vai existir de maneira espontânea. Sim, você porque nasce da vontade de ajudar vontade de ajudar. forma não para aparecer, mas por Exato. vontade pessoal mesmo. Vontade pessoal. A própria palavra fala, voluntariado você faz porque você quer. Né? E eu tenho comigo assim, dentre os projetos que ainda quero fazer, que eu já fiz algumas vezes, é apresentar o teatro de bonecos nos orfanatos. Isso assim eu amo. Só que eu não tive a oportunidade de estar fazendo isso ainda, sabe? Porque é muito compromisso, escola exige muito da gente e a gente tem que estar presente o tempo todo, ainda mais na direção. Sim. Né? E eu acho que o trabalho... A parte administrativa toma muito consome tempo, né? bastante. Né? Volta e meia eu chego aqui umas 7, 8 horas, porque eu tenho que esperar o último aluno sair da escola. Então aí eu tenho que... Né? Qual é a escola que você é diretor? Agora eu estou na escola Balbina. Lá, o nome da escola é Escola Municipal Professora Balbina Pereira de Souza, fica em Araucária. Araucária? Faz parte do município de Araucária. E foi lá que eu comecei todo o trabalho assim, de desenvolver lá e na Fazenda Rio Grande, onde eu comecei, né? Lá na Fazenda Rio Grande foi a escola Antiga Progresso. Esqueci agora o nome dela, porque o apelido da escola é Progresso, né? Mas é Andrigueto, né? O deputado Andrigueto, Jorge Andrigueto. E aí eu comecei nessa escola em 99 e quando eu entrei na escola, eu entrei como professor de arte à noite, dando aula de História da Arte, né? E aí, logo em seguida, eu comecei a trabalhar de manhã, de tarde e de noite, de manhã e de tarde, substituindo uma professora de Educação Física. Pense, eu dando aula de Educação Física. Nossa. Eu não sabia nada de Educação Física, nada. O que eu sabia era o que eu fazia de exercício em casa e na academia. O resto eu não sabia nada. E aí tive que estudar. Aí fui pegar livro, pegar planejamento, fazer elaboração de aula e foi um corre-corre. Porque a professora se ausentou um ano. Nossa. E eu fiquei substituindo um ano a professora lá no estado. E aí logo em seguida, isso foi em 99 para 2000. E aí em seguida eu fiz o concurso em 2000 para 2001 eu fiz o concurso para Araucária. E aí eu estava fazendo pós. Logo quando entrei para trabalhar na escola, eu fui fazer pós, porque eu já tinha graduação. E aí eu entrei e fiz pós, onde eu conheci os meus amigos que tenho até hoje, né? Que assim, me deram muito incentivo, motivação para continuar, porque ainda pensava em voltar para Salvador. Né? E aí eu continuei. Aí quando eu passei no concurso de Araucária, uma amiga minha falou para mim: nossa, Deodato, você nasceu de quina para a lua, né? Você tem muita sorte. Não sabendo essa minha amiga que eu ia para a biblioteca pública pegar todos os livros para estudar, né? E aí eu fiz, era assim, de tarde para noite era só estudar, né? Eu chegava em casa na Fazenda Rio Grande, eram quase 11 horas da noite, porque eu saía tarde. Eu não me lembro que horário fechava a biblioteca, eu sei que fechava tarde.
E aí umas 7 horas mais ou menos eu estava lá e aí continuava estudando, às vezes ia no shopping em Itália, ficava estudando na mesa também, lendo, e pegava livro e levava para casa, estudava no final de semana e consegui passar no concurso. Fiquei em 12º lugar lá em Araucária e não me chamaram, porque só pegaram 9 pessoas. Só que eu tive muita sorte mesmo, que prorrogou, né, a entrada, o chamamento, né, prorrogou até 2004. Daí... 1º de setembro de 2004